Olá, crianças. Estamos aqui para mais uma aula, ainda em forma de vídeo, esperando o momento certo para que possamos voltar a ter aula na igreja. Creio que está breve, creio que logo podemos estar todos juntos novamente, do jeito que era antes, porque Deus tem permitido que essa pandemia tenha se diminuído e logo a gente vai estar juntos de novo, tá bom? Vamos hoje para a investigação número 7, que tem o nome de A Única Chance, tá? Vamos lá para o mistério. Escrevam aí. Qual a chance de um pecador ser salvo? Pecador ser salvo. Qual a chance de um pecador ser salvo? Vocês percebam que esse livro está falando bastante sobre pecado, né? Sobre pessoas que pecaram, sobre o que fazer quando a gente peca, que são coisas que acontecem comigo e com vocês, né? Não adianta a gente falar que a gente não peca, que a gente peca. Então, é importante a gente saber o que fazer quando a gente peca, né? O que fazer, o que a gente tem que buscar, né? Tem uma solução? Não tem uma solução? Então, a gente está aprendendo isso, tá? E aí, crianças, para a gente começar essa lição, vamos pensar no que está acontecendo na atualidade. O que vocês veem quando vocês ligam a televisão? O que vocês veem quando vocês lêem uma revista ou lêem um jornal? Coisas boas acontecem, glória a Deus, mas a gente tem visto muitas coisas ruins. Muitas pessoas pecando, né? A gente tem visto violência dentro de casa, homem que bate em mulher, que bate em criança, mulher que bate em criança, um matando o outro, assaltos, roubos, enfim, quanta coisa ruim a gente tem visto acontecer, né? E isso também acontecia há muitos anos atrás, então é uma evolução de tempos, já há muito tempos acontecendo isso. E uma história que a gente já ouviu, que a gente pode relembrar, de um pecador, pessoa que fez algo errado, é a história de Acã. Vocês lembram a história de Acã? Que é a história que tá aqui, ó. Tá? Ó, vamos relembrar, tenho certeza que a gente lendo aqui, vocês vão lembrar. Ó, o Senhor mandou que não pegássemos nada em Jericó. Lembra quando Jesus ordenou, o Senhor ordenou que eles não pegassem nada, que eles saíssem da cidade quando derrubou o muro lá? Mas o que aconteceu com Acã? Ele se viu tentado a pegar aqui uma bolsa cheia de joia, de atrás dele no desenho aí, ó. Mas peguei. Então, ele tá falando aqui, ó, ele tá pensando com ele mesmo. O Senhor mandou que não pegássemos nada em Jericó, mas peguei. E aqui ninguém vai achar. Então, o que ele fez? A tenda dele, ele abriu um buraco no meio da tenda, colocou ali e achou que ele pudesse esconder de Deus isso, certo? Mas, como nada fica escondido de Deus, Acã foi descoberto. E o que aconteceu com ele? Ó, a morte, né? Por quê? Porque o salário do pecado é podemos até escrever aí, ó, morte. Escreve aí nesse risquinho amarelo que tem aí. O pecado trouxe a morte, ficamos perdidos, sem Deus, só Jesus pode nos salvar. Muito bem, tem um desenho bem bacana aí, ó, um buraco, né? Que levaria à morte. E a cruz de Jesus aí, que dá o caminho pra gente passar. Muito bem. Então, crianças, vamos às pistas, tá? Pista hoje a gente vai abrir alguns endereços e refletir sobre o que a gente vai ler, tá bom? Então, abre aí, caderninho pra gente escrever a pista. Lição 7. Pista 1. Então, vamos lá. Na pista 1, a gente vai abrir o endereço Lucas 19, do 1 ao 10. Cadê? Lucas 19, do 1 ao 10. Vamos lá, vamos ler e vamos refletir sobre isso, tá? Lucas 19...
Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo. Subiu numa árvore, tá? Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, crianças, vamos refletir sobre essa passagem aqui. Ó, Jesus foi para Jericó, certo? E uma multidão seguia ele. O Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele era uma pessoa vista como uma pessoa pecadora, certo? Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia. E Jesus, ele sabia que Jesus ia passar por ali, mas como ele era muito baixinho, ele falou, eu não vou conseguir ver esse cara, eu quero conhecer Jesus, né? Ele queria conhecer. Então, o que ele fez? Ele subiu numa árvore a fim de poder conhecer Jesus, poder ver. Senão Jesus ia passar, ele ia estar no meio da multidão, baixinho, ele não ia ver nada. Então, se a gente pensar assim, ó, há pessoas que ainda não conhecem Jesus, que vivem sem Jesus, sem o Salvador, assim como vivia Zaqueu. O pecador precisa de alguém para salvá-lo do pecado. E foi tão simples, né, crianças, para salvar do pecado. Jesus, quando passou, ninguém tinha falado que aquele cara que estava lá em cima chamava Zaqueu, mas Jesus sabia. E Jesus falou, desce daí que eu vou comer na sua casa. As pessoas ficaram preocupadas, como assim você vai comer na casa de um pecador? Mas Jesus escolheu ele, porque através da ida de Jesus até a casa dele, ele se redimiu dos pecados dele. Ele disse, se em alguma coisa eu tenho errado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, quer dizer, ele se arrependeu do pecado dele diante de Jesus. E o que aconteceu? A gente viu na história que ele foi salvo, certo? Então, sozinho, a pessoa não tem chance de se salvar. Se Zaqueu não tivesse subido na árvore, se Jesus não tivesse convidado ele para ir até a casa, se ele não tivesse conhecido Jesus, ele não ia se redimir dos pecados dele, nada ia mudar. Ele ia continuar na vida dele normal, de pecador, nada ia mudar. Ele ia ser salvo? Ele não iria ser salvo, né? Então, olha que história importante. Conhecer Jesus, né? Decidir ter uma vida com Jesus, decidir ter intimidade com Jesus, foi isso que Zaqueu fez. E por isso ele foi salvo, né? Vamos ver a pista 2, vamos ver outro endereço, tá? Pra gente refletir também. Pista 2. O endereço é Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do 10. Atos 4, a partir do 10. Então, olha só. Atos 4, 10. Espera só um pouquinho, crianças, já volto. Voltei, crianças. Vamos ler, então, em Atos 4. A gente vai ler do 10 ao 12, tá? Tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, presta atenção nisso, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este será curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Olha o 12, que importante. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que está falando aqui? Que não há um outro nome que possa salvar a gente, além de Jesus, certo? Então, foi o que a gente viu na história de Zaqueu.
E foi o seguinte, na história de Zaqueu, a gente percebeu que Zaqueu decidiu conhecer Jesus e foi salvo. Ele se redimiu dos pecados, Jesus perdoou ele dos pecados, e através de Jesus, o único que pode fazer isso, ele foi perdoado, certo? E o que aconteceu com Acã, e que aprendemos nas pistas, nos mostra que o homem sem Jesus anda na escuridão do pecado, como um cego, que não consegue enxergar nada. Quer dizer, Acã, ele sabia que ele não podia pegar aquelas pedras preciosas, aquele ouro, aquela prata que ele viu. Mas ele estava cego. Ele estava cego, porque ele não estava tendo uma vida com Jesus, né? Então, ele estava cego, para ele, tudo bem, vou pegar, vou esconder, ninguém vai perceber, né? A pessoa não consegue enxergar nada, ela não tem chance nenhuma de salvação. Porque foi avisado que quem pegasse alguma coisa seria exterminado. E como ele estava cego, ele não estava vendo, ele queria ver só os interesses dele, ele não estava tendo uma vida com Jesus, ele foi e fez, né? E a gente viu lá na história que o resultado foi a morte. O exemplo de Zaqueu nos mostra que há apenas uma chance para deixar de ficar condenado, né? Para deixar de ser pecador. É crer que Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, para nos fazer ficar limpos dos pecados. Lembre-se, você deve estar sempre limpo do pecado. Por isso, se pecar, arrependa-se, confesse seu pecado a Jesus e ele o perdoará. Então, crianças, ficou fácil, né? Ficou muito fácil. Única chance é o nome da lição. E a pergunta é: qual a chance de um pecador ser salvo? Qual a chance? A única chance. Jesus, né? Simples. Se vocês ainda tinham dúvida disso, essa investigação veio para mostrar que não tem outra chance dos nossos pecados serem perdoados e do pecador ser salvo. Jesus é a única chance do pecador ser salvo. Certo? Muito bem. Ajudando a entender a investigação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegou a hora da atividade. Diante de tudo que você aprendeu durante essa investigação, analise a resposta e responda 3 questões de vida ou morte. 1. Se todo homem é pecador e está perdido, será que ainda estou? Vai organizar isso aí. Ou será que eu já fui? Organize essa palavra aí também. Por Jesus. Sua resposta. Então, organiza aí. Você vai ver que tem uma pergunta. Se todo homem é pecador está perdido, será que eu estou? Tananã? Ou será que eu já fui? Tananã por Jesus. E aí, sua resposta embaixo. Você tá uma coisa ou outra coisa. Resposta pessoal. Mesmo tendo sido salvo por Jesus, talvez ainda vá pecar. Mas se eu, organiza essa palavra, e pedir, organiza essa palavra, vou ser perdoado por Jesus, o que você acha? Sim ou não? Será que estou tomando cuidado para não pecar? Pois mesmo conhecendo a promessa de que Deus me perdoará se eu confessar e pedir perdão, terei que enfrentar organiza aí para formar essa palavra. E tudo que eu fizer, sua resposta é sim ou não. Provas do mistério. Domingo, aprendendo uma maravilhosa promessa de Deus para todo que invocar o nome de Jesus e for salvo. Leia João 1:2 e complete, depois responda a pergunta. Vai ler primeiro, aí, mas a todo quanto receberem, Deus-lhe o poder de serem feitos, e aí vocês vão completar, conforme está lá no endereço. E aí, como é bom saber que sou filha de Deus? Se você se tornou filho de Deus, responda sim ou não. Segunda, leia Romanos 5:19 e circule as alternativas certas que completam a frase. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram. Vão ler lá e vai circular se é prisioneiros ou pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram. Vai circular também. Terça,
Leia 1 Coríntios 15, 22 e pinte os nomes que aparecem nesse versículo. Acã, Zaqueu, Adão, Cristo, que aparecer, vocês vão pintar. Quarta, 1 Pedro 2, 24 explica sobre Jesus. Leia e complete os espaços vazios conforme este versículo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos, completa, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça por suas, escreve aí, fostes, escreve também, tá? Quarta, quinta. Leia 1 João 1,9 e assinale falso ou verdadeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus vai nos castigar? Verdadeiro ou falso? Se confessarmos os nossos pecados, Jesus vai nos purificar de toda injustiça? Verdadeiro ou falso? Conforme o versículo aí. Sexta. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Onde está escrito esse versículo? Sublime a resposta correta, certa? Então, vai ler esses versículos e vai ver aonde, qual endereço que está esse versículo aí em cima. E aí vai circular, ou sublinhar, ou pintar, tá? Sábado, leia Atos 2, 21 e escolha a alternativa certa. O que acontecerá com toda pessoa que invocar o nome do Senhor Jesus? Será aliviada? Será salva? Faz um xizinho. A senha continua sendo a mesma lá da investigação 4. E espero que vocês façam a lição e continuem com esse estudo muito importante sobre o pecado, tá? Como eu disse, as coisas vão evoluindo, vocês estão crescendo e já vão adquirindo uma certa maturidade para entender o pecado e a consequência do pecado, não é verdade? Então, por isso que esse livro, que é de acordo com a idade de vocês, traz esses temas, para vocês desde novinhos saberem qual a consequência que o pecado traz na nossa vida. Amém, crianças? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma aula, obrigado por mais uma semana, obrigado porque o Senhor tem nos permitido aprender, Senhor, o Senhor tem nos permitido entender que só o Senhor é o Deus da nossa vida, que só Jesus pode nos salvar, Senhor, do pecado, que só Jesus pode perdoar todos os nossos pecados, Senhor, que nós possamos nos redimir, Senhor, pedir perdão, Senhor, e decidir não pecar mais, Senhor. Nos ajude a fazer isso, Senhor, nos ajude a viver conforme a Tua vontade, para ajudar cada criança aqui também, Senhor. Acampa seus anjos ao redor delas, esteja com elas, Senhor, com a família delas, e permita que elas continuem crescendo, Senhor, em estatura e sabedoria, Senhor, que elas continuem buscando a Ti em primeiro lugar, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças.